Olá, tudo bem? Estamos começando a live Conversas de Coragem. Hoje é o nosso primeiro episódio e a ideia é que esse seja um espaço para falarmos sobre a nossa coragem frente à criação dos filhos, frente ao que a gente está vivendo no cotidiano. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, uma pessoa que é minha parceira já há algum tempo. Acredito que lá no Facebook já está aparecendo ela. E nós vamos fazer esse encontro com um tema específico, que é como ter coragem na criação dos filhos e essa relação com o nosso trabalho. Nós estamos vivendo esse momento diferente, que não era esperado sobre a pandemia e que fez essa situação doméstica se configurar de uma forma inesperada. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, trabalho no consultório já há mais de 20 anos atendendo crianças nas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, comportamento. E já há bastante tempo eu venho olhando e acolhendo os pais e as mães nas dificuldades em relação à criação dos filhos. E é evidente que quando tu oferece para os pais e para as mães uma acolhida frente a esses desafios do cotidiano, a família se organiza melhor e aquela leveza passa a fazer presença nas relações familiares. Essa é a proposta desse perfil do Instagram, desse perfil lá do Facebook, que está sendo chamado Coragem em Filhos. Esse movimento cresceu dentro de mim e de poder oportunizar para as famílias essa acolhida, não só no consultório, também virtualmente, encontros agora pela internet, tá? Hoje nós vamos começar essa série de lives, o Conversas de Coragem. Os próximos encontros vão sempre acontecer nas terças-feiras às 15 horas. Já vi que entraram várias pessoas pelo Instagram, muito bacana ver todas vocês, a gente está super feliz. E eu vou passar agora a chamar também a minha convidada, a Lise, aqui para o Instagram e vamos conversar. Oi, Lise! Oi, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem? Tô te ouvindo super bem. Deixa eu adequar aqui o volume. Então, Me conta, guria, o que tu tá fazendo? Conta de ti. tá bem. Bom, eu sou a Lise, né? Eu sou psicóloga também e eu sou mãe. E eu sou a mãe da Thaís. E, enfim, a Letícia me convidou para estar aqui com ela hoje para contar um pouco dos desafios de criar filhos, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de criança em casa, mãe em casa. Lise, Né? quantos anos tem a Thaís? A Thaís tem 9 anos, está na quarta série, né? Então, assim, já algumas coisas já se vira, mas algumas coisas ainda fica naquela de que algumas coisas se viram, outras coisas não. Então, quando tu larga, quando tu vê não fez, então tu tem que estar sempre meio monitorando, né? E eu sou E como é que a consultora. escola organizou? Ah, desculpa, pode falar. Tá. Eu sou consultora, então eu trabalho acostumada a trabalhar em casa, mas sozinha, né?
E aí tu tem uma produção trabalhando em casa sozinha. E agora, aulas online, né, toda tarde. Isso é o que ela tem, né? E então, assim, para eu trabalhar, eu só consigo, no início, assim, muito, até organizar essa aula online, que era uma plataforma, era outra, de um jeito, era de outro, enfim, demorou um mês, eu acho, para a escola conseguir organizar isso, e a gente organizar isso, porque a gente sempre tinha que estar junto. Vamos tentar por aqui, vai por ali, até que definiram um caminho, e aí agora ela se vira, né? Mas eu, ao longo desses 3 meses, mais ou menos, né, um pouco mais de 3 meses, a rotina está organizada da seguinte forma: eu só consigo trabalhar quando ela está na aula online. Porque de manhã, então, eu tenho que organizar, e acordar, e é ver o tema, é ver a aula, é o almoço, é arrumar a casa. Então, são outras tarefas que essa demanda nos trouxe, né? Então, enfim, é toda uma reorganização. E Como é que era antes, então? Antes do isolamento, né, do fechamento das escolas presenciais, como é que sim, funcionava o teu trabalho e a Thaís? Porque o teu trabalho também mudou, apesar de que tu... sim. A Thaísis, ela sempre ficou no colégio 2 turnos. Então, ela ia para um turno para o colégio e ficava no turno inverso alguns dias. Então, e eu estava até março trabalhando numa organização, né, como CLT. Em março, eu fui demitida. Olhando hoje, graças a Deus, porque como é que eu organizaria com uma criança em casa, com aula online, se eu tivesse que estar fisicamente num lugar trabalhando? E eu sempre contei muito com os meus pais, né, para daqui a pouco buscar ela, ficar com ela. E hoje não é uma alternativa deixar com meus pais, né? Então, tu te vê sem muita, sem apoio, né? Sem uma rede de apoio, porque se resume aos meus pais e não é, porque meu marido continua trabalhando, então ele vem da rua, tem todo o cuidado, enfim, mas a gente está muito mais exposto, e meus pais, pela idade, não é uma alternativa ela ficar com eles lá, né? Então, e o colégio já trouxe que quando voltar, não vai voltar no turno inverso, né? Eles não vão fazer as crianças almoçarem no colégio, coisa de almoço e Vai multidão. diminuir o tempo que eles vão ficar na escola Isso, quando vai voltar. ser a aula. Então, de qualquer maneira, eu estou tendo que rever todo o jeito de trabalho, porque do jeito que era, não tem como continuar, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar, e nesse momento também não é uma alternativa, porque alguém que venha da rua, pegue ônibus para entrar dentro de casa também não é uma alternativa, né? Então, assim, eu dou graças a Deus que eu consigo me organizar e que eu já me acostumei a trabalhar dentro de casa, né? Mas, e tenho isso, né? Embora hoje tem pouco trabalho, né? Efetivamente, em função da pandemia, eu trabalho com ONGs, e se as empresas estão mal, as organizações não governamentais estão pior, porque o recurso público não vem mais, né? E nem o recurso privado está vindo mais. Então, está bem complicado. Então, eu, nesse momento, estou em casa com ela. O que eu ia te perguntar, Lise, é se tu percebe que as demandas do trabalho, elas sofreram alguma adaptação em relação ao fato de tu estar com a tua filha em casa. Deu uma travada, né? O que eu estava perguntando para a Lise
se ela percebeu essas mudanças, assim, que a organização ou para quem ela está prestando o serviço fez alguma adaptação, né? Enquanto a Lizzie não entra, deixa eu dar uma olhadinha quem está por aqui fazendo perguntas, se vocês quiserem compartilhar também o que vocês estão passando. A ideia é que isso seja um diálogo para todo mundo. Tô adorando ver o pessoal aqui. Fabi, como falar sobre Covid para crianças? Tem que falar o que está acontecendo mesmo, né? Vamos ver se eu acho a Lizzie de novo. O que tem acontecido é que, assim como as escolas adaptaram o ensino, os trabalhos, eles também adaptaram a esse modelo do, né, home office, mas eles não eram trabalhos de home office. E isso tem trazido uma série de dificuldades, principalmente para a maternidade. A gente sabe que a sobrecarga materna, ela é uma realidade dentro da vida das mulheres com filhos pequenos é maior, e hoje, com essas adaptações de home office, não está sendo aliviada, pelo contrário, tu continua ainda precisando manter essa carga de trabalho e familiar. A Lizzie agora está entrando, chamei ela. Galera, quem ouviu, por favor, escreve para nós que a gente não tem retorno. Isso aqui parece um mundo paralelo. Paralelo, total. É total mundo paralelo, mas assim, é potência, então vamos compartilhar, porque é compartilhando que a gente vai encontrar formas de enfrentar. Tu chegou a ouvir, Liz, alguma coisa do que eu estava falando? Não, eu vi depois, eu abri ali o do Face e eu vi que alguém perguntou como falar para as crianças da Covid. E acho isso bem, bem importante. Ao mesmo tempo, assim, a gente não pode apavorar, né? Porque no início a Thaís, não quero sair, não vai. Assim, eu não podia sair de casa, porque ela ficava atucanada que não, mãe, tu não vai sair, tu não vai no supermercado, tu não vai não sei o que, tu não vai não sei o que lá. Então, é muito temerosa. Então, também não dá pra gente, tem que passar os cuidados, né? Mas é o pavor para as crianças, né? Porque o troço fica muito enorme. Se a gente já não sabe como lidar, imagina uma criança, né? Sim, então, bem mais complicado. O que eu te perguntei, Lizzie, é assim, das adaptações do trabalho, porque assim como as escolas fizeram uma adaptação, elas não tinham uma proposta de ensino à distância, esse ensino foi adaptado às pressas. Como é essa adaptação para o trabalho, né? E eu estava falando da questão da sobrecarga materna, que ela é uma realidade para mães de filhos pequenos, ela é uma realidade ainda mais pesada. Maior. A gente sabe que 70% das mães é responsável pelas atividades da casa, além das suas atividades de trabalho. Ela é responsável porque aquilo aconteça, né? Então, a minha pergunta para ti é se houve uma adaptação no trabalho, como é que tu organizou, se as organizações para quem tu está prestando serviço levam isso em consideração, não levam? Assim, tipo, quando eu tenho a possibilidade de escolher, as coisas acontecem de tarde, quando ela está na aula online, né? Quando eu não tenho possibilidade de escolher, e aí é isso, né? Daqui a pouco eu me lembro que eu estava numa reunião conversando com alguém, e aí a Thaís entrou e eu disse, desculpa, mas é que a gente está trabalhando em casa, então assim, daí daqui a pouco ela, não, tudo bem, daqui a pouco ela teve que atender um filho menor. Então, assim, essas coisas interferem, né? Então, é aquilo que eu disse, é home office que eu já estava acostumada, mas não home office do jeito que é hoje, que tem uma criança junto.
E hoje eu tô aqui, nesse momento tô aqui com vocês, ela tá na aula, daqui a pouco tem o recreio, então daqui a pouco ela vai vir aqui, provavelmente ela vem aqui, né? Então, é isso, é interferência tipo, hoje, agora, no início da aula, a prof tá corrigindo as provas, tinha que ter mandado a prova não veio, então tu tem que ir lá intervir, porque daí começa a perguntar, mas a criança, mas olhou direito no e-mail? Sim, olhamos no e-mail, não veio o e-mail da prova. Aí fica como se fosse o problema fosse teu, entendeu? Mas não é, não funcionou, não veio o e-mail, aí tu tem que intervir. Prof, o e-mail não veio, o último e-mail é tal. Então, assim, eu não estou lá, mas estou atenta ao que está acontecendo, né? E eu acho que isso, né, Letícia, claro, é muito mais coisa, como eu te disse, é acordar ela, arruma o quarto, me ajuda a arrumar a casa. Tá. Que bom que só tá dando retorno. E Não, tem uma audiência. Tem uma audiência. Isso aqui é complexo também, porque eu não sei porque que eu caio. Cara, não sei, essa vida millennium, assim, é desafiadora. O mais bacana é que a audiência que eu tô vendo que tá entrando ali, tá com a gente, entendendo plenamente. O Lu, a Ana, Doris, amei te ver, guria, que saudade. Sim, a outra tem que dar pela conta da Thaís. Pois é, mas a Thaís está em aula, senão ela podia estar me ajudando aqui, Exatamente, né? essa galerinha tem que nos ajudar. Não, eles sabem muito mais que a gente, né? Lizzie tá caindo porque ela tá usando a internet. Sim, ela estava usando a internet na aula online, é isso. E isso é uma coisa que a gente se deu conta que, tipo assim, quando estava em dado momento lá que meu marido também estava trabalhando em casa, bom, era ele com a internet, ela com a internet, eu com a internet, dava pau, entendeu? Porque a gente não tem, não estava preparada para tudo, não tem estrutura para tudo isso, né? Até isso, né? Não está preparado, assim, desde a internet, que é uma questão tecnológica, mas é uma coisa muito básica para sentar, trabalhar nessas cadeiras de casa. Não, é tudo uma reorganização, né, que a gente teve que fazer. E ainda hoje, né, tu vê, tá caindo a internet, eu não tô entendendo por que tá caindo a internet. E pelo jeito é a minha, porque quem sai do meu Insta é tu, mas eu que tô caindo, né, então... Mas vamos, assim, também, o que eu acho que, o que eu percebo é que essa situação está trazendo uma visão também de acolhida dessas adaptações e dessas transformações que todos nós estamos passando, né? A escola agora tem que também contar com essa nova dimensão. Nós aqui, como pessoas nessas trocas, também podemos ser mais solidários e compreensivos. E acredito que as organizações agora também vão chegar nesse ponto. É real essa sobrecarga. Tu faz por exemplo, tem uma logística doméstica que tu não tinha antes, né? Sim. Com a mesma intensidade. E isso impacta no teu trabalho. Não é só o filho interrompendo. Eu li um estudo que tem uma reportagem do The Guardian que as mães são mais interrompidas que os pais na hora do seu trabalho. Claro, né? Qual é? Tu dá uma gritada, quem que tu chama? A mãe, né? A mãe. É a mãe, não tem... E que a vulnerabilidade da mulher no trabalho, ela é muito maior. Infelizmente, é quem vai dançar no primeiro momento dentro da empresa. Então, sem querer fazer uma discussão de gênero, mas é impossível não falar, né? E foi aquilo que eu te disse, né? Eu fui demitida e, graças a Deus, eu fui demitida, né? Porque se eu não tivesse sido, eu teria que ter pedido demissão. Porque como é que eu ia estar até agora em casa com a Thaís? Não ia ter como, entende? Não, então, assim, o cenário
E acho que é isso, assim, acho que o que eu tenho aprendido é isso. Tá, não deu hoje, vamos amanhã, vamos tentar deixar fluir as coisas, porque é isso, a prova não veio da criança, a internet caiu, tá, é isso que temos, né? Só que isso, né, não é uma coisa muito simples, no início tu quer brigar com essas coisas, né? Não, tem que tudo funcionar como funcionava, não, é outro jeito, a gente tem que, né, flexibilizar, e isso é muito difícil, né? Esse movimento da gente, né, é muito difícil. Mas eu acho assim, eu quero falar uma outra coisa. Conta. Porque tem todo esse lado complicado, né? Desafiador pra gente. Mas tem um lado que eu nunca tive tão próxima da minha filha. Né? O fato de eu estar aqui há mais de 3 meses, socada dentro de casa com ela, eu nunca tive tão próxima, acompanhando tão de perto as coisas do colégio, sabendo exatamente o que ela está estudando, coisa de assim, afetivamente também, sabe? Nunca tive. Muito. Acho que se as crianças, assim, ao mesmo tempo que o que é esta Covid, e assim, óbvio, né? Ontem de manhã ela teve uma crise de choro porque estava com saudade dos amigos. Então, tem que lidar com isso, porque, tipo, e aí como é que diz? Diz, filha, eu também não sei. Eu também não sei quando é que a gente vai poder ver os amigos de perto. Por enquanto, é isso, fala virtual com os amigos, né? Não é muito... não acolhe muito, mas é o que temos, né? Não temos outra coisa para dizer, né, nesse momento. Mas isso, assim, de estar muito próxima dela. E tu acha que isso, assim, o fato de tu estar mais perto do que ela está vivendo na escola, da forma como ela está interagindo com o material que a escola está propondo, isso faz com que tu enxergue diferente o desenvolvimento dela, a relação de vocês, tem o ganho para a relação, para essa criação da Thaís? Eu assim, ó, durante os anos anteriores, eu às vezes não sabia nem o que ela estava estudando, chegava na hora da prova, vinha as coisas, porque as coisas ficavam no colégio, né? Então, assim, eu nunca acompanhei muito. Só na hora das provas, daí, toda aquela coisa que tu nem sabia que ela estava estudando. Hoje eu sei tudo que ela está estudando. Então, tem uma outra intervenção minha. No início da pandemia, quando a escola não tinha aula online ainda, nos mandavam as tarefas. Então, quem é que dava aula? A mãe. Do jeito dela, do jeito que ela sabe, mas era a mãe. E aí, tu começa a explicar. Então, tu começa a dar aula. E eu ficava assim, porque ela pode acostumar com isso e ficar dependente minha. Ela tem que ver as aulas da prof. Mas ainda hoje, tipo, quando eu vejo, eu tô trabalhando, daqui a pouco ela tá na aula e ela tá aqui atrás. E eu disse, o que houve, Thaís? Não, me ajuda aqui. Então, ela vem direto, ela não vai muitas vezes perguntar pra prof, porque essa coisa de aula online até funciona, mas na hora de tu fazer uma dúvida, a criança levanta a mão. E aí a prof não enxerga a mão. E aí passa batido, entendeu? A criança não é chamada e a dúvida fica ali. Então, tem vindo pra mim isso. E eu fico, ao mesmo tempo que eu fico feliz, porque eu acho que ela está aprendendo, e se eu via, o que no início, quando começou aqui as aulas, o que eu via? Por que ela não aprendia? Ela não, né, é tudo muito difícil, então eu vi como é que ela se comportava dentro da sala de aula. Isso eu pude ver aqui dentro da minha casa, né, mas era o jeito que ela se comporta dentro da sala de aula. Então, por isso, todas as dificuldades de aprendizagem, de atenção, eu enxerguei a minha filha dentro da sala de aula aqui, né? E aí, bom, tentar mudar isso, aproveitar esse período que ela está comigo para tentar mudar esse jeito de estar na sala de aula. Né? Sim, eu acho que, eu entendo que é o que a gente tem
lido bastante, escutado pessoas debatendo, né? Que essa situação ela tem que trazer para nós um aprendizado, né? Ok, não é só esse levantamento de problemas, é essa mudança que está trazendo, mas ela está trazendo aprendizados que muitas vezes a gente não enxerga, porque está te tirando de uma certa rotina, de uma certa ordem que tu achava que estava pré-estabelecida, né? Sim. E a gente escuta muito essa reclamação do que fazer com as crianças, do aumento da sobrecarga, né? Mas quando tu puder, eu acho que talvez a chave para que tu possa diminuir um pouco o impacto da sobrecarga é pensar que, né, a mudança da chave, assim, isso me aproximou do meu filho. Nós realmente não... ok, nós estamos na mesma casa, né, quase 24 horas, praticamente 24 horas por dia, quem não vai no supermercado, no teu caso, né, se teu marido é que sai, vocês ficam vocês duas, mas isso realmente está aproximando porque tu está vivendo o que ela está vivendo na escola, que é a maior parte do tempo dela hoje de vida social, e para fora é a escola, né? É a grande importância da vidinha dos filhos, né? Então, Eu acho que a mudança tanto na relação assim com ela e quanto com a gente, a exigência da gente, entende? Isso tem que ser um pouco mais tranquilo, é azar, tu entendeu? Porque senão fica muito duro, tu tá sempre lutando e lá no enfrentamento, né? Chega, vamos deixar um pouco, não tem como lutar com isso. Nós estamos focados dentro de casa, as crianças estão dentro de casa, provavelmente o colégio, não sei se volta esse ano, entende? Ano que vem vai passar de ano, não vai passar de ano, sabe? acho que tem que mudar a expectativa que se tinha, né? É uma transformação de expectativas. Bom, realmente é o passar de ano que vai contar, mas o que tu construiu nesse ensino, né? Ok, ela passou de ano até então, mas ela sabia do que ela estava falando ou ela só sabia responder para uma prova? Sim. E assim, ó, e eu vou te dizer bem sinceramente, todo o tempo que ela foi lá pro colégio, pra escola e tal, eu dizia assim, qual é essa expectativa? Eu dizia, eu quero que a minha filha aprenda a se relacionar e a coisa do afeto. Isso para mim sempre foi mais importante, essas habilidades interpessoais, tá? Isso sempre para mim foi muito mais importante do que o tirar um 10 no colégio. E a minha filha, graças a Deus, assim, tu coloca ela no meio de um monte de criança e ela se vira, sabe? Ela não é um bicho do mato que fica, eu tenho não, sabe? Então, assim, se eu sempre valorizei essas habilidades pessoais, interpessoais, né? Esse ano é mais um ano para trabalhar isso, sabe? Uma outra habilidade. É uma outra habilidade, sabe? Se não aprender, alguém disse lá as frações, não, ela não está nas frações ainda, mas assim, se não aprender né, a matéria em si, azar, tu entende? Vão ter que dar conta depois. Eu só fico pensando assim, e isso me... E as crianças que estão na primeira série para aprender a ler? Então, isso deve ser um negócio difícil. Eu não sei se a gente tem alguém na audiência aí que tem um filho na primeira série que possa nos dizer, porque isso deve ser bem mais complicado. É complicado, bem angustiante, toda essa expectativa do que é o primeiro ano para nós, né? Essa mudança da entrada no mundo escolar, ainda é muito forte a alfabetização, ela é um marco, né, no desenvolvimento. Cientificamente, tem vários estudos que sempre apontavam que era a necessidade dessa relação pessoal para poder se desenvolver a alfabetização. Então, o impacto disso nesse ano, a gente não vai ver muito agora, né? Agora tá na crise. Sim. Mas, assim, o ser humano é muito resiliente, né? Nós sobreviveu, estamos aí e a gente está encontrando alternativas.
É utilizar essa tecnologia que a gente vem construindo para realmente poder viver com bem-estar, viver com harmonia, né? Quem sabe é para a vida ser mais leve, como é a proposta do Coragem, né? Que trazer essa leveza para a criação dos filhos. Diminuir essa carga de atrito, essa carga de cobranças, né? Uhum. Acho que não tem como saber, né, Elis, o que vai ser daqui para frente. A gente tem que ir É, vivendo. é aquilo que eu te falei. Eu espero que quando a Thaís contar deste ano lá, com 15 anos, que ela possa ter uma lembrança, assim, das coisas melhores, não das coisas piores, né? Mas das coisas melhores, no sentido de que fiquei um tempão com a minha mãe, né? Fiquei um tempão dentro de casa, mas fiquei um tempão com a minha mãe, estive bem próxima, enfim, né? Enfim. Coisa boa. Assim esperamos. O foco hoje era também que a gente pudesse falar da questão do trabalho. Não sei se tu conseguiu, Lizzy, poder, porque foi bem a hora que caiu e a gente foi e voltou no tobogã da internet. Mas realmente acho que é uma preocupação essas adaptações. Saiu uma reportagem só antes de tu falar essa semana, uma coluna do Piangers falando que o que a gente está vivendo não é um home office, né? Porque o home office, ok, é bacana a gente estar próximo dos filhos, está todo mundo vivendo essa situação juntos, mas assim, tu precisa daquele momento para desenvolver o teu trabalho de uma forma adequada. Tu não consegue dividir teu cérebro em vários. A gente divide em vários compartimentos. Consegue. Mas tu não é plenamente capaz assim de te dedicar full time, né? E o trabalho muitas vezes precisa. Então, não sei se tu queria falar algo sobre isso. Isso é uma adaptação de um home office, né? Sim, sim. Deixa eu só responder, tem umas pessoas da audiência, antes de te passar a palavra. A ideia era que esse encontro também não se estendesse muito, porque isso é para pais e mães que estão com os filhos em casa, tá? Vamos tentar separar um tempo, se alguém quiser botar a pergunta e ir escrevendo aqui, a gente... O Luciano mandou aí, vai abrir uma pergunta. Bota aí a pergunta, porque eu acho que abrir nesse momento não. Mas coloca aí que a gente... à medida que a gente vai lendo, a gente vai tentando dar conta, assim. E eu acho que, assim, dentro de tudo isso, né, Letícia, eu tô bem, porque eu conheço muitas mães que continuam trabalhando, saindo todo dia e, tipo, seja o que Deus quiser, entendeu? Então, cenários muito mais complexos, né? E, enfim, eu não, né? Não dá nem para dizer que são escolhas, mas, né? Bom, mas assim. Não, eu digo, não é uma escolha, é a situação, né? É o que ela tá vivendo. Tem essas que, bom, precisam trabalhar e os filhos estão estudando e, enfim, não tem outras pessoas para dividir. Tem outras mães que estão trabalhando em casa no mesmo horário que os filhos estão em aula, então elas não conseguem administrar. E justamente hoje a gente está dando início a esse bate-papo, né? Conversas, é que nas próximas terças-feiras esse seja um canal para abrir essa acolhida, para falar o que tu tá passando. Hoje a Lizzy tá aqui, tá contando pra gente como é que ela tá vivendo, que perspectivas ela pensou e ela enxerga, né, para essa situação dela e da Thaís. E que imagino que é bom falar, né, Lizzy, assim, como psicólogas. Que tu faz
enfim, como psicóloga, tu faz um movimento dentro de ti todo o tempo, assim, para tentar, né? Mas realmente tu compartilhar tem outro, né? Tem outro apoio. Eu acho que é isso, né, Letícia? Assim, nesse momento, as mães podem estar com muita carga, mas de uma forma ou de outra, isso está um pouco mais organizado, mesmo que desorganizadamente organizada. Porque já teve tempo. Se fosse o primeiro mês, tu ia ver que eu ia estar muito mais louca do que eu tô, tu entende? A coisa tá bem, eu preciso limpar a casa, eu preciso cozinhar todo dia, eu preciso planejar o que tem que comprar no supermercado, né? Coisas que eu nunca cozinhei todo dia, né? E eu tô nessa... Adaptou. Então assim, quero brigar, posso brigar, mas não vai adiantar, né? A única coisa que eu consegui negociar é que assim, final de semana não entro na cozinha. Tu entende? Então, assim, acho que é isso também. Tu tem que saber dividir essas... Entrou o WhatsApp, viu? Tu tem que saber dividir essas responsabilidades também, né? Claro, então, outra coisa que eu dividi, né? Inglês, quem estuda inglês é ele. Então, eu larguei, inglês é contigo. Vai estudar, vai fazer os temas, de inglês é contigo. né? Porque a sobrecarga, muitas vezes é porque tu não aprendeu a delegar. Tem que claro, aprender. ver cara feia, né? Ver cara feia, não acha bom, mas assim... Suportar. É isso. Tem que suportar. Olha só, acho que alguém escreveu aqui uma coisa. E o Lu. Mas tenho percebido que estão mais presentes com este momento do isolamento do que antes. Aí ele fez um questionamento. Vou ler, tá? Eu não tenho filhos morando comigo, mas tenho percebido que estão mais presentes com este momento do isolamento do que estavam antes, pois estamos afastados por 500 quilômetros. O que pensam disso? Eu acho que então, são essas transformações que se percebe. Assim como a Lizzie percebeu como foi importante esse momento que elas estão em casa, e a Lizzie sabe agora o que a Thaís está aprendendo, como é que é a relação dela com a aprendizagem, essa possibilidade dos filhos estarem mais em casa faz com que eles se conectem contigo, talvez, né, Lu, que está afastado fisicamente, mas está porque a gente acaba estando todos numa mesma situação. Todos estamos em casa. Isso nos traz um pé de igualdade, assim. Imagino essa necessidade de aproximar dos afetos, mesmo que seja através da internet. E isso é um preconceito que a nossa geração tem, né? De que na internet não é real. E é real. Né? Tem muita coisa real. Isso que está acontecendo aqui é super real. Pelo que eu tô entendendo, assim, eu não consegui ler toda a pergunta do Luciano, mas assim, infelizmente o ser humano tem isso, né? Quando a gente posso falar contigo quando eu bem entender, eu às vezes não vou querer falar contigo, né? Mas quando eu não posso, aí tu passa a ter uma urgência a falar contigo. A situação da urgência. Né? Então eu acho que a coisa da valorização talvez tenha isso, né? Das crianças sentir a tua falta porque não podem te ver, ou enfim, tu não vai para lá, não sei, né? Não sei qual é a tua situação, né? Mas claro. Eu sei que teus filhos também já têm mais idade, que já tem mais gerência sobre vou me conectar aqui, vou me conectar ali, enfim. Então eu acho que tem que aproveitar essa relação virtual. É isso. Te não abraça, não chega perto, mas chega pertinho, né? Dá um abraço. Pela potência. Olha só o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos trocando ideias com pessoas que a gente não eram tão próximas, né? E estamos aqui construindo uma troca, uma acolhida, uma escuta.
Então, e tem coisa real na internet. Aham. Lizzy, a gente tá em 45, vai fazer 45 minutos desse bate-papo. Tu Tá. quer contar mais alguma coisa? Tu quer falar assim? Eu acho que para mim ficou essa mensagem de tirar o melhor, né? De esperança, essa sabedoria que nós seres humanos temos, assim, né? Que Do vamos nos, fluxo. né? Do fluxo, segue o Vai, fluxo. vai Não reorganizando, temos, né? não temos certeza de nada agora, né? O cenário, vai cair de novo. Não, não vai, não vai, não vai. Ah, sério? Ela tá rodando, rodando, rodando. Será que caiu? Bom, vou esperar para ver. Para mim, ela ainda tá para entrar, gente. Não tá totalmente caída. Ela fica girando. Se vocês viram, contei para a Lizzie uma mensagem final. A Lizzie saiu, tá? Vou ver se eu consigo recuperar ela. Se alguém ainda tem uma outra reflexão que quer compartilhar, quer deixar aqui pra gente. Nossa ideia é começar a fazer um encerramento. Ó, eu tentei recuperar a Lizzie mais uma vez. Diz aqui que estou aguardando. Mas se vocês quiserem colocar algum outro escrito, compartilhar. Eu não consegui ver quem entrou todo mundo. Se eu deixei alguma pessoa de fora que tenha escrito alguma coisa, por favor, me relembre, porque vai entrando os últimos, né? E não vai. E os anteriores ficaram. Já chamei ela, mas eu não sei se ela voltou. Tá, no meu, assim, aparece aguardando, aguardando. É, não pode participar. Bom, então o que eu vou dizer? Não conseguimos colocar a Lizzie de volta. Nós estamos falando da cidade de Porto Alegre e a Lizzie também mora aqui. E aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, hoje está caindo uma água tremenda. Então parece que umidade, internet, essas coisas não combinam muito bem. Tá, vamos ver se a Lizzie voltou. Parece que ela voltou. Só para ela poder deixar um recado final e a gente vai encerrar aqui esse bate-papo. Ó, acho que eu consegui fazer ela Voltei. voltar. Não, e eu Lizzie, fico pedindo, não, que horror, que horror. eu queria só deixar então que tu deixasse uma mensagem final e a gente vai já começar a encaminhar para encerrar aqui. Tá. Força, fé. A gente cai e levanta. Né? Isso, sabe, assim, se hoje não deu, se hoje tá difícil, amanhã vai ser melhor, daqui a pouco vai ser melhor, sabe? Esses dias eu vi alguém me mandou um vídeo, era até preto e branco, mas assim, era no meio de um mato com mar, e eu tô mais de 3 meses em casa, então assim, tipo, um mato, um pé no chão, e aqui um frio do cão, né? Eu contei que nós estamos numa chuva horrorosa. E um mar, então assim, tipo, eu vou começar a usar, eu já vi que tem gente que tá compartilhando coisas de viagens, eu vou começar a ir para esse caminho, assim, quando eu estiver à toa, entendeu? Para poder sair de casa, mesmo que virtual, botar quase que um óculos 3D e vai, entendeu? Porque a gente tem que ter esses momentos para a máscara de oxigênio, né? É isso. A sobrecarga está aí, as adaptações vieram e a gente teve que viver, mas nós precisamos colocar essa máscara de oxigênio primeiro em nós. Lizzie,
Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Eu vou. Eu quero te fazer uma Vou encerrar pergunta. o assunto com a Liz e eu quero deixar um papo aqui ainda final, tudo bem? Eu quero te fazer eu quero que tu conte para nós do curso, Tá, que vou eu tô contar. sabendo. Aí tu conta, tá bom? Um Obrigada. beijo. Um beijo. Eu quero deixar esse recado final porque hoje nós estamos fazendo um lançamento de um curso online para ajudar essa criação dos filhos a ter mais leveza. Como a gente estava conversando, é a máscara de oxigênio primeiro em nós, para que depois a gente possa ajudar os nossos filhos ou as pessoas também que estão na nossa volta. É um curso que é totalmente online, com formas práticas de trazer leveza e harmonia para a criação dos filhos, tá? Eu tô colocando essas informações aqui pelo Instagram. A gente também tem um perfil lá no Facebook, que é o Coragem e Filhos. Eu quero agradecer muito vocês todos que estiveram aqui conosco. As informações sobre o curso online e outros projetos para disciplina positiva, para psicologia positiva, estão no perfil aqui do Instagram. Quero agradecer muito a Lise, que compartilhou a vida dela e como elas estão vivendo esse momento. E eu quero avisar, então, que na próxima terça-feira, esse Conversas de Coragem vai ser aberto para audiência. Quem levantar lá a mãozinha, eu quero bater esse papo, eu vou estar escutando e nós vamos estar compartilhando. Vou só deixar o finalzinho para ler as mensagens aqui que vocês colocaram para nós. Fiquei super feliz de ver a audiência participando. Esse retorno é super importante. Logo, logo eu vou tentar subir e deixar essa live salva no IGTV, para quem quiser saber mais desse papo. E nos vemos então ao vivo semana que vem na terça-feira. Foi ótimo estar com vocês. Um beijo bem grande e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.